Warren Buffett afirmou que a IA é pior que armas nucleares. O investidor de 95 anos já enfrentou mais desafios que a maioria das nações. Mas agora ele está levantando a bandeira vermelha sobre a inteligência artificial, dizendo que ela é tão poderosa e potencialmente prejudicial quanto a bomba atômica. Ele não só alerta, mas se prepara para o futuro, pois acredita que vivemos em uma era onde erros se espalham mais rápido do que podemos corrigir. Fique por aqui, pois vamos mostrar onde ele investe seus bilhões e o que isso revela sobre suas expectativas. Buffett nasceu em agosto de 1930. Quando o mundo desmoronava, o crash da bolsa de 1929 já havia ocorrido, levando os Estados Unidos à Grande Depressão. O Dow Jones perdeu 89% do seu valor, fábricas fecharam e o desemprego saltou para 25% até 1933. Bancos faliram, destruindo as economias de milhões, levando muitos a perder casas, fazendas e a esperança. Esse período marcou Buffett. Ele viu adultos perderem tudo de repente: empregos, casas e economias. Enquanto outras crianças brincavam, ele se fixava em números. Ele vendia pequenas coisas com pouco lucro, comprou sua primeira ação aos 11 anos e entendeu cedo que o pânico prejudica pessoas e sistemas. A lição é focar no que você pode controlar. Invista em fossos econômicos, negócios com vantagens duradouras, como estradas com pedágio que todos precisam usar, ou marcas como Coca-Cola que as pessoas compram o tempo todo. Esses negócios resistem a crises porque humanos sempre precisam do básico. Com a IA, Warren Buffett vê ameaça à base. Ele não é contra a tecnologia, mas vê riscos onde outros só enxergam vantagens. A IA pode substituir trabalhos comuns, de fábricas a escritórios, causando desemprego em massa. Só isso já seria disruptivo e poderia abalar a confiança. Assim como a Grande Depressão destruiu a fé nos bancos, a IA pode falsificar informações, identidades ou até mercados. Deepfakes podem espalhar mentiras mais rápido que a verdade, se máquinas falsificarem notícias bancárias ou dados pessoais. Toda a filosofia de investimento de Buffett de comprar empresas confiáveis desmorona. Ele disse: a IA tem uma enorme chance de causar danos, especialmente ao ampliar golpes e erros. A situação piora nesse ponto, pois perder empregos é ruim, mas perder a confiança pode desintegrar sociedades. O tempo dele no exército mostrou isso claramente. Serviu até 1956, incluindo períodos em Nova York, cuidando da folha de pagamento e lidando manualmente com muita papelada. Um decimal errado podia bagunçar o pagamento de centenas de soldados ou enviá-los à base errada. A lentidão funcionava como mecanismo de segurança, permitindo que um chefe identificasse e corrigisse erros. Humanos têm um botão de pausa, já a IA não. Ela processa tudo à velocidade da luz, 24 horas por dia sem hesitar. Buffett se preocupa com isso nos mercados atuais, onde programas negociam ações em frações de segundo. Lembra do flash crash de 2010? O Dow caiu 1000 pontos em 10 minutos por um erro de negociação, mas depois se recuperou. Com a IA, esses erros podem se espalhar globalmente antes da intervenção humana. Buffett costuma dizer que uma reputação leva 20 anos para ser construída e 5 minutos para ser destruída. Com IA, isso acontece em 5 segundos. Programas poderiam transmitir erros além fronteiras e quebrar economias. Buffett descreve a IA como um ajudante mágico que te dá o que você pede sem entender toda a história ou as consequências. É rápido, é poderoso, mas é cego para a humanidade. E quando algo poderoso é cego, ele não apenas comete erros, ele os multiplica. Esse medo vem das memórias da bomba atômica. Buffett tinha 14 anos quando os Estados Unidos lançaram bombas em Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, ele viu o mundo se transformar de uma potência industrial, construindo tanques e aviões, para líderes científicos, com físicos como Oppenheimer dividindo átomos em laboratórios secretos no Novo México. Na reunião anual de 2024 da Berkshire Hathaway, Buffett disse que a IA é como a bomba. Ele citou Albert Einstein, que disse que a bomba atômica mudou tudo, menos o modo de pensar dos homens, e Buffett acha que a IA terá o mesmo efeito. Mudar tudo no mundo, menos o modo como os homens pensam e agem. A frase de Einstein é mais relevante do que parece, pois trata da natureza humana, não de tecnologia. Einstein não dizia que criamos uma bomba e arruinamos tudo, mas algo mais frio e ainda mais assustador. Humanos não atualizam suas mentes tão rápido quanto suas ferramentas. Os humanos ainda agem guiados por instintos como medo, orgulho, ganância, vingança e pânico diante de dificuldades. Quando damos ao cérebro humano algo que muda o mundo, como a bomba atômica ou inteligência artificial, a diferença surge na hora. A máquina se torna mais poderosa, mas a mente permanece igual.
Buffett compara a IA a armas nucleares não só pelo poder bruto, mas porque, no fim, o poder está sempre nas mãos humanas. E os humanos não se tornam subitamente mais sábios, só porque as ferramentas ficaram mais inteligentes. E para um investidor que constrói riqueza apostando na estabilidade, isso é assustador. Em entrevista à CNBC, em 2026, Buffett reforçou esse ponto. Soltamos um gênio da garrafa ao criar armas nucleares. A IA se assemelha, pois já está parcialmente fora da garrafa e não voltará. O que Buffett quer dizer sobre armas nucleares? O gênio saiu em 1945. No começo, só os Estados Unidos tinham a bomba. Agora 9 países têm. Mesmo com tratados e inspetores, ninguém conseguiu conter totalmente. Mas as armas nucleares têm limitações. São necessárias grandes instalações, locais de teste, bilhões de dólares e inspetores internacionais para monitorar as cadeias de suprimento. A IA é apenas código, software rodando em computadores ou servidores na nuvem. Você não pode detectar um programa poderoso via satélite, capaz de se espalhar rapidamente, copiar e ajustar modelos com pouco poder computacional, ficando onipresente. Bombas nucleares exigem plutônio, IA só demanda energia elétrica. Agora, não é preciso construir instalações, usar mísseis ou códigos de lançamento. Basta ter acesso para causar um desastre. Você precisa do modelo certo e de uma pessoa disposta a usá-lo da maneira errada. Com armas nucleares, o perigo é o que acontece se alguém usar uma. Com IA, o perigo é o que acontece se alguém usar uma. O perigo é que milhões usarão diariamente, não por maldade, mas pela conveniência, economia e vantagem. Esse é o verdadeiro problema do gênio da lâmpada. Quando algo vira vantagem, não há retorno. Se uma empresa adota IA para avançar, as demais precisam copiar. Se um país usa IA para espionagem, rivais reagem. Se um criminoso usa IA para enganar melhor, outros imitam. Isso se torna o próximo passo, e é aí que o opcional vira obrigatório. Golpes básicos na internet já custam bilhões. Imagine golpes com IA enganando governos ou mercados. Buffett observa que, assim como as bombas mudaram a guerra, a IA pode transformar tudo: trabalho, sociedade e até o que as pessoas consideram verdade. Esse é o ponto principal. E o que Buffett teme: o poder destrutivo da IA. Ter crescido na Grande Depressão o deixou sensível a colapsos. Na época, acordos secretos de Wall Street geravam desconfiança. Hoje, a IA pode forjar vídeos ou vozes de forma tão perfeita que a confiança desaparece. Imagine um deepfake de Buffett na CNN anunciando um escândalo da Berkshire. Ações caem rápido, bilhões somem antes dos verificadores agirem e este é o pesadelo real. Não precisa nem ser o Buffett. Pode ser um CEO falso anunciando demissões, um falso funcionário do governo emitindo ordem de emergência ou um falso banqueiro dizendo que houve fraude na sua conta. Um áudio falso vazado na internet que destrói uma reputação em minutos. O problema não é que a IA pode mentir. As pessoas sempre mentiram. A IA pode gerar mentiras em grande escala, rapidamente e de forma convincente. Quando isso ocorre, a verdade não some, apenas fica para trás. O império de Buffett se baseia na confiança. Ele fez de uma fábrica têxtil falida uma gigante avaliada em mais de $1 trilhão, comprando negócios baratos e confiáveis e mantendo-os por anos. Mas a IA ameaça esse modelo. Na carta aos acionistas de 2023, Buffett alertou para golpes com IA, destacando que fraudes já custam aos americanos cerca de $10 bilhões ao ano. Com deepfakes, esse número pode crescer muito, pois a informação se torna menos confiável e a avaliação instável. Como avaliar uma empresa ou ação sem confiar nas informações? A estratégia de Buffett de comprar barato e manter se torna mais difícil. Quando um software revoluciona uma indústria rapidamente, observe os impactos econômicos. Buffett sempre foi otimista com os Estados Unidos apostando em trabalho e inovação. Mas um relatório do McKinsey Global Institute de 2025 prevê que a IA pode realizar até 30% das horas de trabalho nos Estados Unidos até 2030, afetando 60 milhões de empregos. E não é só trabalho braçal. IA resume casos jurídicos rapidamente. Analistas levam tempo com planilhas, mas algoritmos processam dados em segundos.
Isso pode prejudicar áreas já afetadas, como cidades do Cinturão da Ferrugem no meio-oeste, onde fábricas de automóveis cortaram empregos, ou cidades dos Apalaches após o fim do carvão. Buffett recorda a tempestade de poeira dos anos 1930 causada por práticas agrícolas ruins e ventos fortes que levantaram grandes nuvens de poeira. Cerca de 2,5 milhões de pessoas foram forçadas a se mudar. As fazendas fracassaram não por preguiça, mas pelo colapso do sistema. A IA pode criar uma tempestade de poeira digital, sugando empregos de pequenas cidades para grandes polos de tecnologia na Califórnia, aumentando a riqueza. No geral, a IA aumenta o PIB em trilhões, mas a maior parte desse valor acaba nas mãos de poucos. Lucros vão ao Vale do Silício, enquanto cidades do interior perdem empregos essenciais. Buffett usa a filosofia para alertar sobre os riscos. Pegue como exemplo a ideia do fabricante de clipes de papel. Uma IA instruída a produzi-los trabalha sem parar, transforma o planeta em fábricas e ignora os humanos. Nos negócios, uma IA lucrativa pode sabotar rivais, manipular mercados ou cortar caminhos sem se preocupar com ética. Mesmo com alertas, Buffett segue investindo na tecnologia. Ele ainda tem ações da Apple e da Amazon, empresas cujos dispositivos, chips e nuvem são a base do boom da IA, e também não se opõe ao progresso. A Berkshire usa IA em seguros para detectar fraudes e agilizar a papelada. Então, por que parece estar se preparando para um impacto? Esse valor de 382 bilhões de dólares em caixa é um grande sinal revelador. No fim de 2025, a empresa tinha mais dinheiro em caixa e títulos do governo do que nunca. Não é que Buffett tenha esquecido como investir, mas ele não encontra negócios em que confie. A ideia de que só o futuro importa e os preços são irrelevantes é um alerta. Ele não acha que tecnologia é inútil, ele só acha que tecnologia está supervalorizada. E no jeito de falar do Buffett, isso geralmente significa uma coisa: ele está vendo uma bolha inflar e está esperando ela estourar. Em uma entrevista em 2026, Buffett basicamente alertou que as pessoas estão ficando empolgadas demais com a IA. E quando os investidores ficam empolgados, eles não cometem apenas pequenos erros, eles cometem erros enormes que queimam dinheiro. Quando Buffett fica nervoso, ele não tuita, ele move dinheiro. Para onde está indo o dinheiro dele? Principalmente em títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo e seguros no início de janeiro de 2026. O caixa de guerra da Berkshire inclui cerca de 305 bilhões de dólares em títulos do Tesouro, com vencimento em menos de um ano, e mais 72 bilhões em dinheiro, simplesmente parado ali, pronto para ser movimentado. Esse dinheiro não fica parado. Os títulos do Tesouro rendem bilhões em juros anuais, fazendo do caixa da Berkshire um cofre que gera aluguel. Buffett vê o dinheiro como munição pronta para aproveitar oportunidades. Em crises, aposta forte em fundamentos, impulsionando a IA sem entrar no hype. Além da Amazon e da Apple, a Berkshire discretamente fez uma aposta de vários bilhões de dólares na Alphabet no final de 2025. No geral, cerca de 23% da carteira de ações da Berkshire agora está ligada a facilitadores de IA como Apple, Amazon e Alphabet. Em entrevista à CNBC, em janeiro de 2026, Buffett reafirmou sua aposta na IA, alertando que nem as pessoas mais inteligentes sabem seu rumo. A mensagem de Buffett segue válida: nunca compre o que não entende. Ele está preocupado com o futuro, mas acredita que os Estados Unidos vão superar crises como após a depressão ou a bomba. Sua reserva de caixa é a rede de segurança da Berkshire, permitindo aproveitar pechinchas em momentos de pânico. Buffett não está apostando que a IA vai desaparecer, ele está apostando que o hype vai acabar e quando a euforia finalmente passar, ele quer ser o cara com o dinheiro na mão. No mundo de Buffett, fortunas surgem no pânico, e a IA pode ser o maior pânico de todos. Agora, assista, a IA acabou de tentar matar um humano para não ser desligada. Ou clique neste vídeo.